Evangelho de Mateus, capítulo 24, eu gostaria de ler o verso 12 e o verso 13, que diz assim: E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Queridos, a principal mensagem de Jesus em Mateus 24 é a preparação dos seus discípulos para o fim dos tempos. Quando você lê todo o capítulo, você vai perceber isso. É um texto que é conhecido como o Sermão da Montanha, ou o Sermão do Monte das Oliveiras, né? Não da montanha. É um capítulo, um texto conhecido como o Sermão do Monte das Oliveiras. E nele, você vai perceber que Jesus, na verdade, ele está falando, discorrendo acerca de um pedido que os seus discípulos fez a ele logo no início, no versículo 3 de Mateus 24. Acredito eu que, motivados pelo que eles ouviram nas palavras anteriores, né, eles chegam para Jesus e dizem assim: Senhor, diga-nos quando estas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Esse pedido talvez se deu pelas palavras anteriores. Se você ler o versículo 1 e 2, você vai ver que no contexto, num determinado momento, a Bíblia vai dizer aqui que Jesus ele estava saindo do templo, caminhando com os seus discípulos, e eles estavam ali vendo a construção do templo, outras construções, e de repente Jesus vira para eles e diz assim: vocês estão vendo todas estas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Eu acredito que por causa desse contexto, dessas palavras e de tudo aquilo que eles já tinham ouvido Jesus falar nessa ocasião aqui, é que no versículo 3 eles fazem esse pedido ao Senhor. E diante do pedido, Jesus então começa a esboçar esse sermão conhecido como o Sermão do Monte das Oliveiras, que passa a ocupar todo o resto do capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Portanto, para nós, como Alcance Goiânia, que cremos, né, no arrebatamento da igreja, quem crê nisso aí? E que esse arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação, eu quero tocar com você aqui mais sobre a primeira parte da mensagem do capítulo 24 de Mateus, que vai do versículo 3 até o versículo 14. Porque se você ler esse texto, não que o resto fique fora disso, porque a verdade é que toda a mensagem do capítulo 24 de Mateus é um chamado à vigilância e preparação dos discípulos de Cristo. Jesus deseja, queridos, que os seus seguidores permaneçam fiéis, alertas, discernindo os sinais dos tempos, mantendo os seus corações fiéis, sem se deixarem ser enganados ou desanimados pelas adversidades que enfrentam na vida. É essa a mensagem que eu vejo com muita clareza que o Senhor quer trazer, ministrar aos nossos corações através desse trecho das Sagradas Escrituras. Ele enfatiza que, no texto, né, embora ninguém saiba o momento exato da sua vinda, ele vai deixar claro que é essencial de viver de uma forma vigilante, aguardando e perseverando em fidelidade, pois uma coisa é certa: ele vai vir. Ele vai vir. Pode passar o céu e a terra, mas a palavra dele não passa, ele vai voltar. Amém? E a qualquer momento isso pode acontecer, né? Então é por isso que é mais do que tempo oportuno para a gente falar sobre esta mensagem de vigilância e preparação que o Senhor nos disponibiliza aqui através desse texto. Dentro disso, eu gostaria que voltássemos a nossa atenção
para estes dois versículos que lemos, o versículo 12 e 13. E eu quero te dizer que o tema da nossa reflexão hoje é o amor que não se esfria. Amém? Dentro de tudo o que Jesus citou no capítulo 24 de Mateus, olha a mensagem que nós temos aqui. Ele olha para eles em um determinado momento, enquanto estava discorrendo sobre esse sermão, ele, diante daquelas pessoas, ele expressa essas palavras: e, por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Algumas versões, que é a mesma coisa, vão usar a expressão iniquidade, outras pecado. E logo em sequência ele traz essa palavra: aquele, porém, que ficar firme. Em outras versões você vai ler: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então é nesse texto aqui que eu gostaria que nós mantivéssemos mais a nossa mente, o nosso coração, e pudéssemos aí juntos receber aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Está comigo? A primeira coisa que eu gostaria de discorrer é sobre essa mensagem das primeiras palavras do versículo 12, quando o Senhor diz que por se multiplicar a maldade. Então nós estamos falando aqui, vendo aqui uma fala do nosso Senhor, que se refere ao aumento da iniquidade. Amém? E entre tudo que Jesus citou, em todo o capítulo, queridos, do Evangelho de Mateus 24, a gente vê aqui que este sinal, o aumento, a multiplicação da iniquidade, é um sinal que apontaria o fim de todas as coisas. O que ele quer nos mostrar aqui, que não precisa ir muito longe para a gente entender, é que, à medida que a maldade aumenta, algo muito grave acontece. O que é isso? O amor começa a se esfriar. E ele diz aqui que isto aconteceria com quase todos. Então, se tem essa expressão que aconteceria com quase todos, dá para a gente entender que a situação é delicada e que requer uma atenção especial nossa. Amém? Quase todos, está falando da maioria? Talvez sim. De uma grande parte? Talvez sim. E isso precisa nos levar a pensar em uma triste realidade que nós estamos vivenciando hoje, onde o coração das pessoas estão cada dia mais perdendo a capacidade de amar de uma forma genuína. E talvez, queridos, se formos observar, nós podemos ver isso ao nosso redor. Pode ser que bem perto de nós, e às vezes até em nós mesmos. Essa incapacidade de amar de uma forma genuína. Não é novidade para ninguém que a gente vive um tempo em que o egoísmo, a busca pelo prazer, a satisfação própria e a indiferença, que inclusive é o contrário de amor, né? E tanto, né, tem tomado conta da vida das pessoas e feito com que o mal seja visto como bem na nossa sociedade, na nossa geração. A humanidade parece estar endurecendo o coração cada dia mais. E isto afasta as pessoas da essência de Deus, da sua presença. Quando você lê o capítulo 59 do livro do profeta Isaías, você vai ver Deus dizendo que é as iniquidades que afasta o homem de Deus. Irmãos, e a Bíblia vai nos dizer que Deus é o quê? Amor. Então, por que a iniquidade faz com que o amor se esfrie? Porque a iniquidade, o poder do pecado operando no homem, afasta esse homem de Deus. E ele perde essa essência de transmitir a essência do seu próprio Deus através da sua vida. A percepção, queridos, de que a iniquidade está crescendo de uma forma, né, terrível,
é um tema recorrente na Bíblia. E se a gente for olhar, não precisa ir muito longe, busca informações dos últimos 2, 3 séculos, a gente vai perceber como isso cresceu ao longo dos últimos séculos. Existem alguns sinais claros de indicação, ou seja, onde nos mostra claramente que a iniquidade, a prática do mal, o pecado, a injustiça está em alta no mundo. E eu gostaria de listar alguns pontos, pelos quais nós podemos observar esse aumento da nossa geração. Primeiro, a normalização do pecado e o relativismo moral. Quando a gente pensa nisso, a gente vê claramente que hoje, muitos valores que anteriormente, e quando eu digo anteriormente, não é há muito tempo atrás, não, é há pouco tempo atrás, valores que há pouco tempo atrás eram considerados inegociáveis, estão sendo hoje relativizados. Pecados estão sendo normalizados, ou seja, práticas que vão contra os princípios bíblicos têm sido vistas hoje, aceitas ou até mesmo celebradas como coisas boas na vida das pessoas. Não é isso? Qual que é a razão? Normalização do pecado e relativismo moral. O que antes era considerado errado, um absurdo, agora é visto, por exemplo, como algo de direito à liberdade pessoal. É visto agora como evolução cultural, direito que não pode se tirar das pessoas. Entende? E este fenômeno, queridos, é uma evidência do aumento da iniquidade, pois reflete uma desconexão crescente com os padrões de Deus para a vida humana. Segunda coisa que nos prova isso é a falta de amor e empatia. Hoje a gente pode observar um aumento da indiferença. Nós não somos mais tocados por situações delicadas hoje como nós éramos há algum tempo atrás. Não é verdade? Porque o egoísmo e a falta de compaixão está aumentando nos corações das pessoas. A violência, a brutalidade se tornaram comuns no nosso meio. As notícias, basta você olhar, elas estão repletas de atos de crueldade o tempo todo. Vocês viram um episódio esses dias que uma mãe cortou o pescoço da sua criança? Quem viu isso? 5 anos? Eu não me lembro a idade da criança. Irmãos, e quando a gente lê um fato desse, a gente percebe o tanto que a situação está complicada. Eu vi uma notícia sobre o ocorrido de que alguns vizinhos escutavam os gritos da criança, irmãos, dizendo assim: mamãe, eu te amo, tipo, não me mata não. E quando as autoridades chegam naquele lugar, pega aquela mãe com a cabeça do filho no colo, decapitado. Você consegue entender isso? Isso é falta de amor no coração do homem. Outro fato que nos prova o aumento da iniquidade, a corrupção e a injustiça sistêmica. Irmãos, a corrupção e a injustiça está num alto nível, é evidente, seja em esfera governamental, empresarial, em todas as áreas. É impressionante como a nossa geração é uma geração tomada pela injustiça e pela corrupção. Outra questão que nos prova isso é a degradação da família. Você tem percebido o aumento disso nos últimos anos? A estrutura familiar tem sofrido ataques contínuos, devastadores. Há uma desvalorização do casamento e uma crescente aceitação de padrões que desconsideram o propósito bíblico da família, a instituição divina do casamento e da família. A dissolução da família, o distanciamento das gerações, irmãos, tudo isso hoje é normal.
É ou não? Até alguns anos atrás, a gente sabe que o contexto era, até que existia divórcio, mas as pessoas pensavam um monte de tempo, de vezes, antes de fazer isso. Hoje não. Hoje está assim, ó, vamos casar, se não der certo, a gente separa. É normal a gente ouvir esse tipo de discurso hoje. Vamos casar, se não der certo, a gente separa e tudo bem, tudo tranquilo. E a coisa vai mais longe. Até dentro das igrejas hoje, a gente tem enfrentado casos de pessoas, né, que, por exemplo, vivem amasiadas e tratam isso como se fosse uma situação normal. Sabiam disso? Biblicamente falando, isso é o quê? Pecado, prostituição. E aí eu estou falando de pessoas que até dizem que têm uma aliança com Jesus, que querem servi-lo, que querem, né, desenvolver um relacionamento com Ele, mas tem esse problema de desconexão na vida matrimonial com a palavra. E aí quando você toca no assunto, não quero casar. Como é que você entende isso? É o poder da degradação familiar que está sendo imposta na humanidade. O poder da iniquidade que está tomando conta dos corações e levando as pessoas a pensarem assim. Agora imagina os filhos de alguém que vive assim, o que espera o futuro dessas pessoas? Mas isso hoje é normal, até dentro de igrejas cristãs, das nossas igrejas. Outro fato que nos prova é que a iniquidade está aumentando, né? O aumento da violência e da criminalidade. Irmãos, quem manda no nosso mundo hoje é o crime organizado. Não é novidade, é assustador isso, mas é verdade. Por mais que a gente tenha um sistema de segurança pública, temos isso, temos aquilo outro, irmãos, quem manda no nosso mundo hoje, quem está mandando é o crime organizado. Está tudo na mão deles, nas cidades e no mundo como um todo. Esse aumento, eles fazem o que querem, o crime organizado está tomando conta, está destruindo, impondo o seu estilo criminoso na vida das pessoas, não respeitam nada e ninguém. A violência e o crime, a gente precisa entender que são uma expressão da natureza humana caída, onde revela uma falta de respeito pela vida e dignidade alheia. Não é normal isso. É algo que, na verdade, vai contra a vontade de Deus para a humanidade. Nós não fomos criados para isso. O ser humano não foi criado para viver num regime de crime organizado. Mas é o que nós estamos vivendo e muita gente faz vista grossa, vê isso até como algo, talvez normal, mas não é, queridos. A gente precisa entender que isso é o resultado do aumento da iniquidade, do crescimento da iniquidade. Outra coisa que a gente pode ver que prova isso é o esfriamento da fé e o crescimento do ateísmo. Um dos sinais, queridos, mais alarmantes do aumento da iniquidade é o afastamento das pessoas de Deus. Esse é um dos principais sinais. Em muitos lugares a fé tem diminuído, o secularismo, o ateísmo crescido de uma forma exorbitante. E a gente precisa entender que quando uma sociedade perde a sua conexão com o seu Criador, com o Senhor, é natural que os valores morais e éticos se deteriorem ou se deteriorem. E quando isso acontece, abre espaço para aquele comportamento cada vez mais egoísta, corrupto e desregrado, que não tem limite. E isso está acontecendo. Hoje é normal a gente ver, por exemplo, nações que no passado eram quase 100% cristãs. Hoje países estão praticamente desviados. Estão carentes de que missionários entrem lá para evangelizar os cristãos do passado. Ou a geração que os cristãos do passado deixou, que hoje está desviada. Entende? A fé está se esfriando.
O outro fator que nos mostra isso é a falta de temor a Deus. O aumento da iniquidade está relacionado com a falta de temor a Deus. Pessoas não têm mais hoje temor. Quando o homem perde o temor ao Senhor, ao seu Criador, à autoridade máxima de Deus, na verdade ele se entrega às suas próprias paixões e desejos. E o que a Bíblia fala sobre isso? De uma forma repetida, ela vai mostrar a importância do temor como princípio da sabedoria. Provérbios nos fala sobre isso. E quando as pessoas se afastam desse temor, elas são levadas a viverem de acordo com a sua própria vontade, sem considerar as consequências espirituais e morais que isso vai, ocasionar na sua vida e nas próximas gerações. Quando você olha para esse quadro, não é algo assustador? A iniquidade está tomando conta do mundo, e isso está acontecendo dia após dia. Agora, o que nós como cristãos precisamos entender? Que apesar dessa realidade, e o Senhor quer nos lembrar isso nesta noite, apesar de todo esse quadro, de toda essa realidade triste e caótica, nós, como cristãos, somos chamados a ser luz em meio às trevas e a proclamar a esperança que está em Cristo. Jesus é a solução para este mundo. Amém? Em tempos de iniquidade crescente, a nossa missão como cristãos, ela se torna ainda mais relevante. Devemos ser exemplos nesse mundo, dentro desse quadro, desse cenário, exemplos de amor, justiça, verdade, e nunca desistir de viver e pregar o Evangelho. Porque a solução para a humanidade é as boas novas de salvação, é Jesus. Amém? Essa mensagem que nós conhecemos, essa verdade de que um dia nós estávamos mortos, perdidos, e nós somos encontrados e feitos filhos de Deus, ganhamos vida nele, amém? Nós somos, queridos, a resposta para essa geração que está vivendo, nesse lamaçal de iniquidade. Nós precisamos ser um sinal de Deus para resgatar, ou pelo menos fazer com que muitos dessa geração tenham um retorno a Cristo, o caminho eterno de Deus, o caminho de salvação. Isso precisa encher o nosso coração de esperança e nos motivar a sermos fiéis nessa missão que Ele nos concedeu. É fácil? É claro que não, mas não é por mim, não é pela nossa própria força, é pelo Senhor que habita em nós. Amém? E nós precisamos entender isso. O quadro é desanimador. Mas eu e você estamos aqui, Cristo está em nós, há uma igreja ainda nessa terra, e essa igreja é chamada para fazer a diferença. Agora, o que eu quero destacar mais com você aqui? Como nós podemos nos manter em condições de sermos esses luzeiros divinos em um mundo tomado pela iniquidade e pela maldade? Como a gente pode fazer isso? Qual é o caminho que nós devemos tomar para nos preservar nessa condição de Deus poder olhar para nós e nos ver em condições de nos usar para impactar essa geração que vive em meio a tamanha maldade e iniquidade? Eu quero gastar um tempinho com você sobre isso. Primeira coisa, queridos, nós precisamos entender que Jesus aqui, Ele está nos chamando, no versículo 12, 13, de uma forma bem específica, chamando a nossa atenção para que nós não permitamos que as circunstâncias ao nosso redor definam a nossa capacidade de amar, nos afastando assim da nossa essência como cristãos. Porque a nossa essência é amar, porque o nosso Deus é amor. Ou seja, preste atenção nisso comigo, a iniquidade e a maldade estão aumentando. E continuará aumentando mais e mais a cada dia. Agora entenda algo, deixar que o amor se esfrie no nosso coração é algo que nós podemos evitar.
E para mim, o centro dessa mensagem de Jesus aqui é essa, não é nos mostrar que muitos terão os seus corações congelados, o seu amor esfriado, mas é nos alertar que nós não precisamos fazer parte desse grupo de pessoas. Entende? Evitar isso nós temos que entender que nós temos o poder de decidir não fazer parte desse grupo do quase todos, que Jesus disse aqui. Desse grupo dos quase todos, que terão os seus corações congelados, impedidos de amar, de ser voz de Deus neste mundo. Nós mesmos, em meio a tudo isso, eu quero te dizer que podemos trilhar um caminho onde nós viveremos um amor que não se esfria. Entende? Um amor em alto nível. E eu quero te dizer uma coisa, é exatamente isso que o Senhor espera de nós. Amém? Como seus seguidores. E a primeira coisa que eu queria destacar, que é importante a gente fazer, né? Colocar como realmente estilo de vida, prática diária, queridos, para que a gente possa, né, viver este amor, um amor que não se esfria. O que é? O primeiro passo é manter um coração aquecido pela palavra ou na palavra de Deus. Para mim, esse é o primeiro passo. Por quê? A palavra é que nos traz mais consciência da essência do verdadeiro amor. É através da palavra que nós somos fortalecidos a amar, ensinados a amar, mesmo quando o mundo ao nosso redor está tomado pela iniquidade e pela frieza. Agora, qual tem sido o nosso comportamento diante disso hoje? Estou falando como igreja, como cristãos. Como é o nosso comportamento? Que nível de interesse nós temos tido hoje pela palavra escrita? Estou falando da Bíblia mesmo. Qual tem sido o nosso grau de interesse por esta mensagem tão transformadora que é a Bíblia Sagrada? Irmãos, deixa eu dizer algo para vocês. Hoje, quando eu olho para esse contexto, né, de acessibilidade às Sagradas Escrituras que nós vivamos, é algo que a gente vive, é algo que me encanta, porque nem sempre foi assim no Brasil. Deixa eu compartilhar algo com você que eu acredito que foi realidade na vida de muita gente aqui. Há 34 anos, quando eu encontrei com o Evangelho, irmãos, como era difícil ter uma Bíblia naquela época. Muita gente aqui talvez escuta a gente falar isso hoje, né, até é motivo de graça. Mas, irmãos, bem ali, 34 anos atrás, para você conseguir ter um acesso à Bíblia, irmãos, você tinha que suar. Você não achava Bíblia para comprar em qualquer lugar. Eu me lembro direitinho, né, Luiz? Nós dois. Era caríssimo quando achava. Eu me lembro direitinho, irmãos, depois de quase um ano de convertido, que eu consegui ter acesso à minha primeira Bíblia, desse tamanhozinho, de zíper. A Bíblia era tão fraca, que quando você ia manusear as folhas, você tinha que fazer com cuidado, porque senão ela rasgava, porque era tão fininha as folhas. Ah, irmãos, mas quando a gente pegava uma Bíblia daquela, eu me lembro dessa, irmãos, a gente pegava aquilo, e aquilo se tornava um tesouro para nós. Sabe, e aquilo ali passava assim a fazer parte constante da nossa vida. A gente não conseguia, né, nos desvincular daquilo. A Bíblia que chegava para nós com, né, numa facilidade maior, muita gente aqui talvez conheceu isso, era aquele Novo Testamento que foi distribuído por muitos anos no Brasil e no mundo pelos Gideões internacionais. Ah, eu me lembro quando eu estudava e eles passavam distribuindo aquilo nos colégios. Irmãos, os alunos das escolas recebiam aquilo como um grande tesouro, porque não tinha acesso à Bíblia. Eu estou falando do nosso contexto de 3 décadas atrás, mas você sabia que tem lugares no mundo que as pessoas não têm acesso à Bíblia até hoje?
Agora, qual é a nossa realidade hoje? Irmãos, olha o arsenal de material que nós temos, de Bíblias que nós temos disponíveis o tempo todo. E a pergunta é, o que que nós estamos fazendo com isso? Irmãos, Deus, Ele é muito sábio. Ninguém vai ter, brasileiro nenhum, pessoa nenhuma que está aqui nesse recinto hoje, vai ter argumento um dia para dizer para Deus assim, Deus, eu não tive acesso à Bíblia, por isso que eu não me aqueci, por isso que eu não conheci a Tua palavra. Irmãos, eu tenho um aplicativo aqui que eu uso, só nele, eu tenho 12 versões de Bíblias diferentes, só em um aplicativo. E a maioria, você baixa o aplicativo e eles te dão as Bíblias de graça. Olha a facilidade. Você pode escolher a linguagem, a versão que você quer estudar. Mas qual é o uso, o interesse que a nossa geração está tendo de colocar o nosso coração nas Sagradas Escrituras, que é ela que vai ser usada por Deus para aquecer o nosso coração, para nos capacitar a viver uma vida que agrada a Deus em meio a essa geração tomada pelo pecado, pela iniquidade. O que nós estamos fazendo com isso? Outro dia, eu tive acesso a um vídeo, e na legenda do vídeo estava assim, se a sua Bíblia fosse, se o seu celular fosse a sua Bíblia, algo assim, eu acho que a legenda era essa mesmo. Né? E ali o que acontece? Estava uma pessoa com o celular na mão, né, e mostrando a pessoa o tempo todo com o celular. Se a Bíblia fosse o seu celular, se ela tivesse o mesmo valor para você que tem o seu celular, você não desgrudaria dela. Mas a verdade não é essa. Não é, queridos? Porque hoje, olha só, quando a gente fala desse pequeno equipamento que está tomando, né, a vida nossa, irmãos, isso aqui, tem gente que está dormindo com o celular, debaixo do travesseiro ou do lado da cama. É o tempo todo, até quando vai fazer as suas necessidades, algo que poderia durar 2 minutos, dura 40, porque tem que usar o celular. É assim ou não? É o tempo todo. Imagina se nós dessemos o mesmo valor, a atenção para a palavra, para a Bíblia Sagrada, que nós damos para um celular na nossa vida hoje, irmãos. A nossa vida mudaria ou não? Mudaria. Mas a questão é que a gente não está percebendo isso. A gente não percebe o que está acontecendo. E aí, muitas vezes nós ainda temos a insensatez de dizer, não, eu não leio Bíblia porque não tenho tempo. A minha vida é muito corrida. Mas nós temos tempo para ficar o tempo inteiro. E não vem falar para mim que o que a gente faz no celular o tempo todo é trabalho, que na verdade não é, só distração. Se você for olhar, talvez, se você não usa o seu celular para trabalho mesmo, talvez 90% do que você faz no celular durante o dia é só distração. Ou seja, não é que não tenha que ter, mas não poderia pegar parte desse tempo e investir numa leitura das Sagradas Escrituras, nem que seja no celular, para aquecer o seu coração, para que Deus possa ganhar mais espaço na sua vida, para preparar você, para nos preparar para o enfrentamento dessa vida difícil que nós estamos tendo. Não é, queridos? Só que a gente não está percebendo isso, irmãos, a gente precisa acordar. É impossível manter um coração aquecido pelo fogo de Deus, desconectado da sua palavra. Quando você lê o capítulo 23 do livro de Jeremias, você vai ver que nesse contexto aqui, num determinado momento, o próprio Deus chega para aquele povo e diz assim, não é a minha palavra fogo, porque é isso que é a palavra tem o poder de nos incendiar, de nos aquecer de um jeito que as coisas entrem nos eixos, a gente começa a amar como Deus ama, a ter os mesmos sentimentos que Deus tem em relação a nós, à família e aos outros. E nós precisamos, se nós queremos viver um amor que não se esfria, nesse tempo de iniquidade e maldade, voltar
a nossa mente e o nosso coração para a palavra. É impossível você ter uma vida cristã saudável longe da palavra. Segunda coisa que a gente pode fazer e que a gente precisa fazer, irmãos, é lutar para não perder e aumentar, na verdade, a sensibilidade espiritual. E como que a gente vai fazer isso? Orando, buscando, pedindo a Deus, nos dedicando ao jejum, à oração, sabe, tentando entender como que Deus agiria se Ele estivesse no mundo hoje. E deixa eu te dizer uma coisa, Ele está, através de mim e de você. Presta atenção numa coisa, quando a gente lê o capítulo 9 do Evangelho de Mateus, a gente, queridos, vê ali uma mensagem que me impacta. O evangelista vai narrar que Jesus, ele estava andando pelas cidades, povoados, curando os enfermos, libertando as pessoas, fazendo milagres. E, de repente, você vai ver que o evangelista diz que ele se compadeceu quando ele olhou para o estado das pessoas. Porque ele viu ali uma geração exausta, aflita, um povo sofrido que não tinha pastor. Olha isso. Sabe o que é isso? Sensibilidade espiritual. A maioria hoje não consegue ter sensibilidade nenhuma para aquilo que de ruim alguém está vivendo próximo deles. A gente está vendo alguém morrendo do nosso lado, até mesmo dentro da nossa própria casa muitas vezes, e a gente não está nem aí, porque a nossa sensibilidade espiritual está fraca, baixa, a gente não consegue mais sentir a dor do outro, ter compaixão pelas outras pessoas. E na verdade o que aconteceu com Jesus ali, quando a Bíblia diz que ele se compadeceu, ele teve compaixão. Ele amou aquelas pessoas. Sim ou não? Então, eu quero desafiar você a entender isso. Além de manter o coração aquecido na e pela palavra, nós precisamos, queridos, aumentar de uma forma urgente a nossa sensibilidade espiritual. Porque há um mundo do nosso lado. E quantos que estão vivendo do nosso lado estão tomados por essa condição onde o amor já se esfriou, onde a presença de Deus já não é mais real nas suas vidas. E nós estamos do lado de cá com a responsabilidade de nos manter fervorosos e incendiar esse povo. A outra coisa que a gente pode viver e praticar mais ou com mais força para que o nosso amor não se esfrie. Irmãos, nós precisamos ter atos de amor concretos. Deixa eu te dizer uma coisa. Amor não é apenas um sentimento. A gente precisa parar de romantizar o amor. Não é só um sentimento. O amor, na verdade, fala mais de uma ação. De uma ação. É por isso que uma vez Jesus, olhando para algumas pessoas, disse: vocês vivem dizendo que me amam, mas seu coração está longe de mim. Entende? Porque quando o amor, ele é só algo romântico, é só algo que sai daqui, quando é de coração, leva as pessoas a ter ações que comprovam aquilo que falam. E muitas vezes nós estamos sendo muito bons nos discursos, eu amo, eu sou apaixonado, mas cadê as ações? Que tipo de atos a gente vive praticando que demonstra que realmente a gente ama? O que Deus fez, irmãos? Ele ficou do céu bradando que nos ama? Foi isso que ele fez? Não, a Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, que ele pegou o melhor que ele tinha, o seu único filho, e deu para morrer no nosso lugar. Ação. Percebe? Ele amou de tal maneira que deu o melhor que ele tinha.
Muitas vezes a gente olha para um desafio como esse que a Alê trouxe aqui, né? A gente acha que é algo tão insignificante. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você que já comprou a ideia e vai trazer uma pequena, né, lembrança presente que será dada a uma irmã lá na Serra do Inácio. Sabe o que vai acontecer com um pequeno ato desse? Deus vai tocar o coração dessa pessoa lá, com o amor dele, através da sua vida. E ao mesmo tempo que isso estiver acontecendo lá, o seu coração aqui estará sendo fortalecido contra o esfriamento. É assim que Deus faz, irmãos, quando nós praticamos atos de amor. E eu quero te dizer, por favor, me entenda, nós estamos vivendo num tempo que há um perigo iminente. Se a gente não tomar cuidado, o esfriamento entra. E eu volto a dizer, nós não precisamos fazer parte desse grupo, do quase todos. A última coisa que eu quero te incentivar nesta noite, a buscar para que o seu amor, o nosso amor não se esfrie. Nós precisamos cultivar relacionamentos saudáveis. Você tem visto, queridos, comigo, acho que não é só eu que vejo isso, que a nossa sociedade está caminhando a passos largos para um isolamento. Na maioria das vezes nós estamos cercados de pessoas, junto com gente o tempo inteiro, mas sozinhos. Como que se explica isso? Porque não valoriza mais relacionamentos. Não valoriza mais, né, aquela ideia de cultivar amizades verdadeiras. Um se doar para o outro, e isso é tão grave, que até dentro das famílias, do nosso principal núcleo de vivência, que é a nossa família, eu estou falando aqui do casal e dos filhos, isso está acontecendo. E o inimigo está usando tudo que ele pode, todas as armas, para implantar esse isolamento, porque ele entendeu que Deus nos criou seres relacionais, e ele está fazendo de tudo para nos impedir isso. Porque é através dos relacionamentos que o Senhor aquece o nosso coração, Ele usa os nossos relacionamentos para nos aprimorar, amando uns aos outros, considerando uns aos outros. E o diabo está nos roubando isso. Quantas vezes a gente vê, né, imagens, fotos, vídeos, o que está acontecendo dentro das nossas casas hoje, por exemplo? Os casais vão para o quarto, cada um pega um celular. Isso acontece na sua casa? Mexe só o dedinho pequenininho do pé, quem faz isso em casa? Irmãos, olha a gravidade disso. O casal está na cama, no seu principal lugar de intimidade, e naquele momento ali, eles estão navegando por mundos totalmente diferentes, isolados, juntos, mas sozinhos. A gente acha que o nosso relacionamento matrimonial não é prejudicado com isso? Quantas vezes se senta na sala, cada um pega um aparelho eletrônico. Está cada um navegando no seu próprio mundo, juntos, mas isolados. Entendam uma coisa, isso é uma forma sutil que o inimigo está usando para nos impedir de cultivar relacionamentos saudáveis, porque ele sabe do poder que tem os nossos relacionamentos. Uma das principais, eu gostaria de dizer que é até a principal que eu creio, né? Áreas onde a gente pode desenvolver esses relacionamentos é aqui, ó, na igreja. E como isso está sendo bombardeado também nos últimos tempos. Algum tempo atrás eu ouvi de uma pessoa, irmãos, olha a expressão que ela usou. Não, Deus abriu os meus olhos sobre a igreja. Eu, como assim? Aí ela foi me contar a história. Que ela viveu a vida de igreja muitos anos, se decepcionou com muita gente. Irmãos, decepção é normal, sim ou não? A gente tem que parar com esse negócio de achar que a gente vai viver a vida inteira e ninguém vai nos causar problema, vai nos decepcionar. Como a gente também decepciona um monte de gente, fere um monte de gente na nossa jornada. E aí, por causa disso,
Ela hoje, a pessoa me contando que a vida dela com a igreja é assim, ela escolheu uma igreja, que ela chega lá, entra, ninguém a vê, ela participa do culto e vai embora, ninguém a vê. E ela acha que isso foi uma revelação de Deus para ela. Agora, imagina, Deus vê a igreja como a sua família. Será que é esse o conceito de família que Deus quer para ele? Para a família dele? Não, irmãos, o tempo todo você vai ver a Bíblia nos ensinando a nos relacionar, que nós temos que amar uns aos outros, que nós temos que suportar uns aos outros. Olha isso. Que é quando nós amamos uns aos outros, que o mundo vai ver o Deus que servimos. E como amar uns aos outros sem nos relacionarmos, sem estarmos juntos? E um monte de pessoas estão pensando assim hoje, eu não quero me envolver. Irmãos, está tudo fora de contexto e a gente precisa entender que sem relacionamento, nós não seremos capacitados ou condicionados a viver o melhor de Deus. Nós perdemos muito quando nos fechamos para os relacionamentos. Nós precisamos abrir a nossa mente e permitir que o Senhor nos traga para esse lugar de sensatez em relação a isso. Aqui é um principal lugar, sabe por quê? Porque aqui eu estou tentando seguir a Cristo, você está tentando seguir a Cristo. Entende? Dentro da sua casa, na sua família. Aqui nós pensamos ou estamos buscando os mesmos ideais. É um lugar onde nós podemos sim desenvolver relacionamentos e crescer nesse amor que vai aquecer o nosso coração, onde não seremos tomados pelo esfriamento que está tomando conta da nossa geração. Eu gostaria de convidar você a receber essa reflexão hoje. O desafio que o Senhor nos apresenta, queridos, através desta mensagem, é para que possamos, cientes de tudo isso, decidir lutar. Você sabe lutar contra quem? Contra o esfriamento. O amor não pode se esfriar e muito menos se apagar do nosso coração. Eu sei que tem uma ideia por aí que ninguém perde a salvação, salvo uma vez, salvo para sempre. Irmãos, nós somos daquela linha que cremos que o crente pode sim perder a salvação. E um dos textos que eu pego para me embasar, por exemplo, é este aqui de Mateus, que nós lemos, Mateus 24, versículo 13. Porque, veja isso comigo, depois de Jesus falar sobre esse esfriamento, que vai pegar quase todos, ele vira para aquelas pessoas e diz assim, aquele, porém, que ficar firme. Em outras sessões vão dizer, aquele que perseverar até o fim. O que vai acontecer com ele? Será salvo. O contrário desse versículo era o quê? Leia ele ao contrário. Aquele que não perseverar. E aí, como é que se explica isso? Aquele que não perseverar, pelo que eu entendo, não será salvo. Então, irmãos, a ideia de Deus é nos chamar a atenção para isso. Há muita coisa em jogo, para mim, até a nossa salvação. Quando o amor esfria, a gente pode sim perder a nossa salvação. Por quê, pastor? Porque o amor me afasta, o esfriamento me afasta de Deus. E quanto mais longe de Deus, eu vou sendo tomado pelo pecado. O poder da iniquidade. E aí? E se Jesus vier arrebatar a igreja e me encontrar nessa situação? O que vai acontecer comigo e com você? Para encerrar, deixa eu citar algo para você. Quando a gente lê Apocalipse capítulo 2, versículo 1 ao 7, nós temos aqui a carta que João recebeu do próprio Senhor, endereçada à igreja em Éfeso. Quando você lê esse texto, queridos, eu quero lê-lo com você, preste atenção no que está escrito aqui. A palavra começa assim, ao anjo da igreja em Éfeso escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro.
Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Verso 4, tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras, e, se não, venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Irmãos, olha isso. Você viu que era uma igreja que tinha boas obras. Os primeiros versículos mostram assim, uau, mas olha só, olha o contexto dessa igreja. Mas, porém, ela estava falhando numa coisa, no amor. E aí, qual que é a palavra de Deus? Lembra-te de onde você caiu, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. Se não, eu moverei do seu lugar o candeeiro. Quando você volta no Apocalipse capítulo 1, verso 20, você vai ver a Bíblia nos explicando que o candeeiro é a igreja. Como que essa mensagem fala conosco hoje, de uma forma individual e até como igreja? É mais fácil de entender como igreja, mas no campo individual. A igreja, queridos, é o lugar, é tido como lugar de atuação de Deus, que faz a diferença na terra, como nós somos sal e luz, individualmente falando. Então, quando a mensagem aqui diz assim, olha, eu moverei do seu lugar o teu candeeiro, Deus está querendo dizer assim, ó, se não tiver arrependimento, a igreja perde a sua autoridade, o seu lugar de atuação no mundo. Se nós não vivermos um amor verdadeiro, a nossa essência não tem impacto nenhum. Porque nós vamos fazer parte, na verdade, dos quase todos. A nossa vida não vai fazer diferença nenhuma no mundo. A advertência de Jesus é clara para a igreja de Éfeso, e eu acredito que para nós hoje. Se você sente que o seu amor está se esfriando ou já está frio, a chamada de Deus é tempo de arrependimento. Talvez não está tão frio assim, mas você sente que já está abalado, que o seu coração já está sendo tomado por um sentimento de indiferença. As coisas não tocam mais em você, é tempo de arrependimento. Você olha para você, tem situações não resolvidas, o coração está duro, não quer perdoar. Irmãos, a falta do desejo por perdão é sintoma de amor frio. Quando o nosso coração está aquecido pelo amor de Deus, pela graça de Deus, e a gente se depara, por exemplo, com uma situação que requer perdão de nós, sabe o que é que nós como cristãos pensaríamos? Uau, eu tenho que perdoar essa pessoa, e isso é uma oportunidade ímpar de demonstrar para ela o amor. E quantos estão vivendo hoje, na verdade, um coração duro? Não perdoo, não perdoo, não perdoo. O que é isso? Coração endurecido, frio, não ama mais, não tem compaixão mais. Você pode ficar de pé. Eu quero te dizer que o que o Senhor quer é reforçar a mim e a você hoje, a importância de cultivarmos de uma forma contínua nosso amor e nosso compromisso com Cristo. Porque o nosso amor, o nosso compromisso com Ele é a fonte da nossa missão. A igreja não pode perder a força do seu testemunho.
a sua vida, a minha vida como servos, seguidores de Cristo, não pode perder a força do nosso testemunho, porque Deus conta com isso para impactar esse mundo e salvar mais gente do poder da iniquidade. Eu gostaria de orar com você e logo em seguida eu quero desafiá-lo a orar, se derramar diante do Senhor hoje. Sabe, queridos, Deus está aqui com uma unção, porque Ele quer atrair o seu coração. Deixa eu te dizer uma coisa, não vale a pena decidir continuar vivendo longe do amor de Deus. O amor dele nos atrai, e não importa se o coração já está duro, tomado pela frieza. Hoje é tempo de recomeço, basta você querer, basta você desejar, abrir o coração e buscar isso. O Senhor vai aquecer você hoje neste lugar. Você pode orar comigo, fecha os teus olhos. Senhor, eu quero colocar nesse momento, ó Deus, a minha vida e a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que estão aqui agora na Tua presença. Deus, e a minha oração é para que o Senhor não nos deixe com um coração duro. Não nos deixe, ó Deus, numa condição onde o esfriamento pode se instalar na nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a manter o nosso amor vivo, um amor fervoroso pelo Senhor, uns pelos outros, mesmo em meio a este mundo onde o aumento da iniquidade e da maldade caminha a passos largos todos os dias. Senhor, ensina-nos, Deus, a amar como o Senhor ama. Nos ensina, nos leva, Senhor, a refletir o Teu amor uns para com os outros, a este mundo que tanto precisa, Deus, da Tua graça, da Tua misericórdia e do Teu favor. Pai, que cada um de nós que estamos aqui neste momento, que possamos decidir por isso, que possamos nos dispor a continuar sendo instrumentos para aquecer coração de outros, para aquecer corações à nossa volta, mostrando, Deus, sim, que o Teu amor é poderoso, é transformador e que Ele nunca falha. Em nome de Jesus, vem sobre nós aqui agora, Deus, que tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor falou de uma forma personalizada com a gente, com cada um dos Teus filhos neste lugar, que cause um impacto no nosso coração e nos aproxime mais de Ti, do Teu querer, da Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, que caia por terra agora, Deus, todos os ataques na mente, todas as mentiras, tudo aquilo que o inimigo tem usado, Senhor, para implantar em nós esse sistema de frieza espiritual, que saia, que caia por terra, que perca as forças agora na nossa mente e no nosso coração, e que o Teu Espírito Santo tenha toda a liberdade para vir. E eu quero declarar, Espírito Santo, que o Senhor tem sim toda a liberdade para vir e aquecer o nosso coração com o amor forte e poderoso do Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode continuar orando enquanto a gente ministra uma canção. Eu gostaria de orar, se de repente você quiser se juntar com alguém. Queridos, Deus está falando algo fundamental para a nossa existência eterna nesta noite, que é essa busca por um amor que nunca se esfria. Isso é que vai te condicionar de verdade, por exemplo, a fazer parte do arrebatamento, se ele acontecer hoje. Sabe por quê? Ele vai vir buscar uma igreja que é apaixonada por Ele, igreja que espera ansiosamente a volta do noivo.
Irmãos, e isso fala de um coração que queima de amor e paixão por Ele. Talvez você não tenha se sentido assim, mas você pode permitir que Ele acenda essa chama. Enquanto a gente ministra uma canção, eu queria que você tirasse um tempinho para orar, para se derramar na presença dEle. Não saia daqui com o seu coração na mesma condição que Ele chegou. Se Ele chegou frio, Ele pode sair aquecido. Se você chegou aqui hoje com esse sentimento de não amar mais ninguém, nem a si mesmo, talvez, você pode sair daqui hoje tomado pelo amor, pela graça e favor divinos, condicionado a ser aquilo que Deus te condicionou a ser em Cristo Jesus, a expressão do próprio Deus na terra.